Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Tô trazendo aí a pedido de vocês o vídeo do canal do BNS Animes do Overlord, como Aiz Zero Go ficou preso no jogo, tudo sobre Aiz, o Momonga. Então, bora ver aí como que vai estar esse vídeo. É tudo uma teoria, então não tenho mais uma coisa explicando exatamente como que foi, mas é tudo baseado em uma teoria, se, eu não me, se ao que parece aqui, né, que tá escrito aqui no vídeo. Então, bora ver aí como que tá. Vamos ver se essa teoria bate realmente. Tipo, tem uma. Dúvidas Se a gente realmente é a sempre tem, verdade, né, cara. E cara? algumas dúvidas aí que eu tenho visto Se pra realmente bate caramba com a galera verdade. perguntando é como que o Ainz ficou preso no É jogo? meio Por complicado que também. Você que meio ele que foi quer entender teleportado também pra por esse que, novo né? mundo? Aconteceu Você tá isso. afim de descobrir sobre isso? Então vem Sempre tem comigo e alguma hoje eu vou te coisa por explicar trás do tudinho porquê nesse vídeo acontecer aqui. isso, né? Pelo menos os animes de Isekai, né? Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Benan e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, Overlord a gente sabe que é sinônimo de dúvida, mano, sinônimo de mistério pra muita gente. E eu tô aqui, é claro, pra responder as perguntas, pra gente trocar uma ideia simples e esclarecer todas essas dúvidas que estão rolando por aí dentro da sua cabeça, tá? E sinceramente, logo de cara, quando a gente começa a história, seja pelo anime, seja pelo mangá, seja pela novel, a primeira coisa que vem na nossa mente é: que isso? Como é que o Ainz foi parar ali? Ele dormiu, fechou o olho, acordou, ele tá sonhando, o que que tá rolando ali, cara? É uma pergunta muito interessante, uma pergunta que é sondada até hoje. Muita gente procura explicações, cara. Mas eu acredito que Tipo, a melhor explicação pra pode isso, a ser mais que ele simples, é morreu que no ele tava mundo ali de lá, né? bobeira, né? O último Dele. jogador do Yggdrasil, só que ele E deixou uma aba meio aberta que foi secundária aí teleportado, fora do jogo, basicamente, sei lá. assistindo o vídeo aqui do canal, É mano. meio, E o que que aconteceu? Ele não é meio deixou o like, complicado, por tipo, isso ele você acabou tentar sendo entender, mano, como teletransportado que pra esse novo funciona mundo. Ele isso. dormiu e acordou lá no novo mundo, mano. Então, se você não quiser ser igual a ele, deixa o like no vídeo aí. Mas caso você Porque queira se se você levar em teletransportar para esse outro consideração mundo que ele também, você morreu e deixa o foi like também, teleportado cara. para outro Deixa o mundo like e se junto com o inscreve no jogo, canal. Sabe por quê? Porque aqui no nosso canal a gente é teleportado para dentro desse mundo incrível e é explora mais, essa obra de tipo, uma a forma maioria das coisas em absurda, Sekai mano. Super basicamente transparente com acontece assim, vocês né? aqui, cara. A gente procura sempre o que vocês estão pedindo, Bom, todas as dúvidas sei da lá, né? memória Vamos sempre ver aqui o vídeo e esclarecidas tentar aqui em entender. cada vídeo de forma minuciosa, mano. Então chega mais, brincadeiras à parte. Vem com a gente pra gente descobrir de verdade o que aconteceu pra ele ficar preso lá. Primeiro, eu acredito que seja legal a gente esclarecer que ninguém tá preso num jogo, tá, galera? Isso aí não é um jogo, e sim uma vida muito real. Existem teorias científicas reais que dizem que pode haver vários universos alternativos, e algumas que sugerem que pode haver um número infinito desses universos, onde qualquer resultado possível e qualquer Imagina que da evento hora você acaba saber que os ocorrendo. jogos que a A gente melhor joga teoria que a gente tem é sobre tudo isso é mundos que existe uma parada alternativos. chamada magia selvagem, Nossa, onde o próprio mundo que existia era explosão semelhante de a cabeça, masmorras e cara. dragões. A magia Então, tipo, seria selvagem muito parece foda meio que também ao mesmo algo tempo, né? Porque amorfo, saber que pode que ser esses dobrado à jogos aí vontade, são mundos unido e também alternativos. concentrado em algum Mas lugar. isso é Nessa época só do passado, pensamentos, Platino né? Dragon Lord tinha um pai, mano. Seu pai, sendo um dragão, que no caso era um imperador, tinha uma fome de poder. Ele sempre queria ser forte. Ele era um colecionador e um mago muito poderoso. Então ele decidiu usar a magia selvagem para procurar objetos de poder, para deixar ele ainda mais forte. E ele acabou encontrando um monte desses objetos. Um universo alternativo com 200 objetos, que ele, o Imperador Dragão, queria muito mais do que tudo. E esses objetos, se não eram nada mais nada menos do que os itens mundiais do Yggdrasil, cara. Fascinado pelo seu poder de dobrar a realidade para a vontade dele, ele sozinho, ou melhor, com a ajuda da maioria dos dragões ali, se não todos, né, fez algo que usou toda a sua autoridade para poder criar um branco. E combinado com o ritual mágico de invocação, isso poderia possivelmente demorar algumas semanas, se não anos. Mas antes de ser concluído, entretanto, o Imperador Dragão vigiava o mundo dos seus itens, que logo seria seu poder final. Ele já sabia que ele ia conseguir adquirir esses itens do Yggdrasil. Ele estava meio que por dentro ali, agarrado à ideia de que ele ia conseguir, mas ele também percebeu que a sua dimensão paralela estava morrendo de alguma forma. Não era apenas uma morte qualquer, mas sim graças à sua métrica branca que ele usou para poder espionar os jogadores. Mas com isso, ele meio que soube na hora exata que tudo aconteceria, que o próprio momento em que o Yggdrasil morreria, chegaria ao fim. E era aí que ele iria convocar os itens mundiais para a mão dele. E assim o servidor foi desligado, o véu entre os dois mundos foi rompido e uma onda insondável de magia branca pegou todos os itens de mundo. Mas o que os Dragon Lords não notaram foi que a natureza do Yggdrasil não era uma dimensão diferente, mas era um jogo que estava dentro de uma dimensão diferente.
E em vez de apenas teleportar os objetos sozinho, né, só os itens mundiais existentes para o Novo Mundo, o ritual acabou usando as grandes quantidades de almas ou as magias brancas que ele tinha para poder atualizar os itens de mundo, para poder transformá-los de dados de um jogo para objetos realmente existentes, né, cara? O que sobrou aí pra gente, pouquíssima magia branca. E essa magia branca que sobrou, ela tentou agarrar os itens mundiais para trazer eles. Mas agora que se tornaram verdadeiros, os itens de classe mundial eram meio que impermeáveis à métrica branca. Então, ao invés disso, a energia foi reparada em uma área muito maior. E ela fez ainda com que a convocação continuasse, ocorresse. Só que dessa vez, em vez de apenas transportar pra gente os itens mundiais, não apenas os itens foram transportados para lugares aleatórios, como também arrastaram os seus donos com eles. E apareceram mais ou menos no intervalo de 100 ou 200 anos de distância uns dos outros. Mas pior que isso foi que os itens faziam parte de um sistema de jogo e mesmo que eles tivessem a intenção de dobrar esses itens, quebrar ou até mesmo alterar permanentemente as regras do jogo, eles ainda precisavam que as regras existissem. É como se fosse um xadrez. Você pode fazer um movimento ilegal dentro do xadrez, mas você precisa que o tabuleiro exista para você jogar, sacou? É tipo isso. Você não vai jogar no nada, né? Portanto, a magia selvagem alterou o mundo todo para que o sistema do jogo se tornasse real. Todos os feitiços, os itens mágicos, tudo se tornou possível. Até mesmo o sistema de magia lacrimal do nível de feitiços de criação, pergaminhos, entre outras coisas, também se tornaram reais para esse mundo agora. Perplexo, o Imperador Dragão se perguntou o que estava acontecendo junto com os outros, se sentou com seus irmãos e todos eles ali acorrentados a um item mundial, viu que algo deu errado, mas que eles não puderam descobrir o que foi. Foi simplesmente eles colocarem o pé ali e ele meio que sugou toda a energia acumulada sobre os anos que eles tentaram acumular. Então nós podemos dizer que mais uma dúvida se responde aqui. Talvez um efeito colateral da grande diminuição da magia branca seja o problema do tempo, uma coisa que ocorreu e que fez com que os jogadores e os itens fossem transmitidos para tempos diferentes, sacou? Você se ligou? Esse problema com a magia branca fez com que o tempo se separasse. E todos esses jogadores que foram para esse mundo estavam logados no final do game, no último dia do jogo. E aí a gente vê que alguns itens de mundo apareceram em um instante e outros foram descansando ali, progredindo lentamente para o futuro. Isso explicaria completamente a diferença do tempo. Só que ao mesmo tempo que isso tudo estava acontecendo, os 6 visivelmente confusos e abalados jogadores apareceram nesse novo mundo, do qual eles não entendiam praticamente nada. E depois de algum tempo eles meio que chegaram em uma pequena cidade fortificada. Era um dos últimos lugares da humanidade naquela época. E como eles tentaram estabelecer ali contato, as pessoas meio que começaram a reagir de forma assustada, em pânico. Não sabia de onde que eles eram, né? Os 6 estavam totalmente confusos no início, mas depois esses jogadores protegeram os humanos, fizeram ajuda ali a eles, matando os monstros na época, em que naquela época, cara, eles estavam à beira da extinção. Até hoje, muitos dos habitantes do Novo Mundo adoram os deuses. Então os humanos meio que naquela época se ajoelharam e ditaram a sua fidelidade a eles, mano, como salvadores da humanidade. E a partir daí, uma teocracia nasceu. Durante esse momento fatídico, os dragões estavam como? Chorando, em estado de choque, de medo. Eles sentiam uma sensação confusa, que crescia rapidamente num pânico e na perda. Meio que a magia vazia foi alterada, torcida e obscurecida pelo uso do item de mundo. E os dragões não perceberam os seus erros e detectaram que o Yggdrasil era um jogo, mano. Eles não perceberam isso. E mesmo 100 anos depois de tudo isso, o Surshana, que entre os 6 grandes deuses foi o único jogador que sobrou, ele conseguiu manter a humanidade em segurança e protegiu o Imperador Dragão e o resto dos dragões que gastaram 100 anos para poder coletar todas as almas necessárias para poder pagar pelo grandioso aumento do custo de magia branca que eles tinham proporcionado e para poder reverter todo o dano que eles causaram. Só que nesse meio tempo, né, ao longo de um trecho sul da Terra, uma sombra apareceu do nada. Exatamente 100 anos depois dos 6 grandes deuses, chegaram uma ilha flutuante através do céu. Era uma cidade voadora e casa de 8 reis. Agora, em vez de apenas sendo trabalhadores de escritório oprimidos, eles tornaram-se governantes absolutos sobre os seus domínios. Eles tinham comida, tinham bebida, prazeres corporais, reconhecimento de status, lealdade de poder e muito, mas muito poder do que qualquer um já tinha visto. Durante sua conquista, eles encontraram Surshana e acabaram matando o jogador com sucesso. De acordo com os ensinamentos da própria teocracia, ele morreu tentando defender a humanidade do seu reinado. E apesar do preconceito da teocracia com eles, os 8 reis, que eram conhecidos como 8 reis da ganância, passaram a governar aquilo ali. Eles surpreendentemente
meio que foram benéficos para a humanidade. Eles tratavam os humanos muito bem, cara, enquanto os demi-humanos, os heteromorfos, eram simplesmente caçados e dizimados. Mesmo com uma luta pelo poder garantido que resultou no enfraquecimento de todas as outras raças. Eles forneceram à humanidade uma chance de florescer do vácuo de novo, de nascer Aí de novo. chega o Ainz pra destruir essa hierarquia, né? Enquanto protege os demios humanos pra destruir os humanos. Eles teriam sido teletransportados de volta uma sincronia, pra né? aquela terra poluída, distorcida. Enquanto eles veio pra proteger a humanidade e o Ainz veio pra destruir, né? A partir daí, Na verdade não a pra Guerra destruir, da pra Dragonha governar. começou. Mas Infelizmente, a queda dos consistência dragões chega à foi nesse destruição momento. Foram também. totalmente derrotados pelos 8 reis da ganância, porque assim, os caras eram fortes, tinham itens mundiais que eram mais fortes do que os dragões. E cara, a gente precisava de praticamente 6 dragões pra derrotar um cara. E quando ele morria, o outro poderia reviver ele. Eles tinham anéis lá, pedras que conseguiriam reviver o companheiro. Eles voltavam com os equipamentos mais fracos, mas conseguiam ser revividos de qualquer forma. E no final das contas, eles acabaram levando a melhor. Isso tudo acabou fazendo com que os reis de fato dominassem o mundo, já que os dragões eram a maior potência daquele mundo e que guardavam o mundo e foram derrotados. Os que sobreviveram foram os que fugiram e conseguiram se esconder. Mas você acha que eles estavam satisfeitos, cara? Os caras não estavam satisfeitos não, mano. Eles não pararam por aí, mano. Lá haviam quebrado outros reinos, destruído outras espécies e tudo tinha sido conquistado. O mundo agora era literalmente deles, não tinha mais nada que eles quisessem fazer. Mas, galera, tá unido na ganância é uma aliança fraca na melhor das hipóteses. Apesar de serem bem-sucedidos a sua busca pelo domínio do mundo, os 8 reis da ganância acabaram colocando os uns contra os outros, cara. Eles criaram uma divisão dentro do seu grupo, justamente pelo que o nome diz, a própria ganância. Isso acabou resultando na morte de todos eles. E à medida que tudo ia acontecendo, cada um ia perecendo um por um. Pode-se dizer que os 8 reis da ganância cumpriram o título dado a eles mesmos, pelos próprios habitantes desse novo mundo. Eles eram do tipo que frequentemente brigavam pelos seus próprios bens, e no final das contas, acabavam perecendo. No final, o governo dos 8 reis da ganância, depois de uma conquista do mundo todo, durou muito pouco. Um detalhe interessante sobre isso é que o último rei sobrevivente curou a pior das suas feridas e ele estava ali finalmente vitorioso, matou a sua competição aí, e enquanto a sua mão de obra estava exausta e todos além dele estavam mortos, ele poderia meio que sempre reabastecer a sua mão de obra com uma quantidade suficiente de extras. Ou, mais importante ainda, ele estava em paz consigo mesmo. Mas depois disso aí, ele acabou falecendo e pediu para não ser revivido. Então, o Platinum Dragon Lord, que a gente vê lá na própria história, assumiu o posto de jamais deixar ele ser revivido e deu um sumiço, deu um fim no corpo dele. Depois disso, ele se fixou lá na antiga base da guilda, assumindo as tarefas de guardar os seus itens mágicos mundiais e garantir que ninguém os usasse indevidamente. No entanto, ele permitiu até que os membros dos 13 heróis pegassem alguns desses itens para poder ajudar eles na batalha contra as divindades do mal. Ele também fazia parte dos 3 heróis. Mas hoje em dia, a maioria do que eles construíram foi totalmente destruído, cara. Deixou apenas algumas ruínas antigas e constituíram sua civilização. A única cidade que resta é o castelo flutuante Erientio. A convocação não foi feita ainda porque a incursão dos espíritos malignos havia mostrado que mais jogadores poderiam aparecer depois de um tempo. E para isso os dragões teriam que estar preparados. Então alguns Dragon Lords lá começaram a treinar-se e lutar para que depois de 600 anos dos 6 jogadores que foram convocados, aparecesse mais alguém. E finalmente chegou para os Dragon Lords o Ainz. Aí chegou tá aí agora. o pior de todos. E a tumba de Nazareth, a força mais monstruosa. Cheio de mão de obra e cheio de itens mundiais liderados por agora, um filho. aparentemente brilhante. Outro agora vai ser apareceu. complicado. Porque ele é a guilda mais forte do jogo, né? Ele tem o poder absoluto. Contra dragões, e talvez até imagine agora controlar os dragões. O poder que está diretamente relacionado àquela orbe vermelha que ele carrega na barriga. E assim também evitar a magia dos dragões. Cara, o Ainz era um mestre de guilda entre os mestres de guildas. E no seu salão da guilda ele terminou sentado no trono em que o item mundial estava. E por isso que o ritual meio que agarrou ele com todos os pertences, incluindo a própria base da tumba de Nazarick. Então é justamente por isso, porque o trono era parte da tumba. E igualmente aconteceu com os 8 reis da ganância, né, que eles vieram com um castelo flutuante. O Ainz também veio, supostamente com a base da guilda deles ali. Foi justamente por isso que ele ficou preso nesse novo mundo. Agora, se haverá outros players futuramente,
só o autor poderá nos dizer, já que ele resolveu terminar no volume 17 da novel. Mas a gente descobrindo que de tempos em tempos nós temos players aí que todos vieram do mesmo lugar, do mesmo momento, mas por causa da magia branca, né, por causa da baixa quantidade de magia branca, eles foram teleportados por períodos diferentes, cara, existe uma possibilidade de ainda ter mais players. É só a gente parar pra pensar na relação. Eram 200 itens mundiais em Brasil. Tinha alguns que não estavam em posse de ninguém, mas tinham outros que estavam. E poderia, com certeza, além dos 6 primeiros, além dos 8 que vieram depois de Reis da Ganância, além do Ais, muitos outros poderiam ter acesso a esses itens mundiais. Esses itens muito poderosos, justamente que foram atraídos para esse mundo. Então pode ser que daqui a 100, 200 anos, exista sim mais algum jogador além do Ais, cara. Então me diz aí você, o que você espera para o futuro dessa história? Será que aparecem novos jogadores aí, novos players depois do Ais? Cara, a gente não sabe até o momento, mas eu fortemente acredito que pode acontecer sim, galera. Vivo, a gente sabe que o Ais vai estar, porque ele é uma caveira, ele é um morto-vivo, então ele não morre de velhice, ele não envelhece, vai ficar lá eternamente, se ninguém matar ele. Só que aí é que tá. Será que esse outro player vai entrar em conflito com ele, se vier ou não? Talvez possa ser que sim, talvez possa ser que não. Tudo depende do Maruyama, né, cara, do autor. Então, vamos trocar essa ideia aí embaixo pra eu saber o que você tá esperando também, cara. Agora, se você curtiu esse vídeo aqui... Caraca, realmente gostei bastante desse vídeo, hein? Tipo, tudo que ele falou aqui realmente pode ser que seja desse jeito mesmo, ou pode ser que não. Tem como... Porque a maioria das coisas que ele pegou aqui foi tudo baseado nos bagulho da Light Novel. Tipo, histórias que foi contada. E depois ele foi fazendo a teoria dele e foi tentando explicar aqui no vídeo. E bastante coisa realmente eu concordaria com ele, que pode ser que aconteceu desse jeito mesmo, né? Porque os itens mundiais são a maior potência que existe tudo. E por ter um dragão tão poderoso que queria, acima de tudo, mais poder, mais poder, mais poder, por ele não levar em consideração que era um jogo, acabou fazendo essa cagada absurda aí. E quase levando à extinção dos dragões, né? Que os caras, o que eles fizeram foi trazer pessoas muito mais poderosas, né? Que os jogadores, que estavam tudo no nível 100, tudo com habilidades, tudo com itens simplesmente incríveis, para um mundo onde, tipo, o nível deles era muito superior ao dos outros, né? Se você vê aí em consideração todo mundo da tumba de Nazarick, cara, eles são muito superior a todos os outros restantes do mundo. Não tem ninguém que conseguiu bater quase nem de frente direito com as empregadas lá. Os subordinados mais fracos do Rimuru. Não tão fracos, né? Porque elas ainda são consideradas fortes. Então, se você levar em consideração que mesmo elas já são consideradas uma potência muito perigosa, então o Ainz e os seus NPCs são, tipo, são basicamente deuses, né? Como os humanos dizem. Então eu gostei bastante dessa teoria, foi bom ter visto aqui, entendendo mais sobre como que funciona, né? O anime de Aizu Go e como que aconteceu, deu início a tudo isso. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo e uma música que me tá reagindo, beleza? Indo nessa, falou, até a próxima e fui!